Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E essa semana você é convidado a ler comigo o livro de Oséias. Isso mesmo, o profeta Oséias, tem 14 capítulos, eles são curtinhos, facinho, breve de ler. Mas é uma história assim, um pouco oscilante, né? Dá até uma agonia. Oséias é orientado por Deus a pegar uma mulher que era prostituta e ter filhos com ela. Deus estava dando um exemplo do que estava acontecendo com o povo de Israel, né? A tribo de Efraim ele cita, a tribo de Judá é mencionada também, e o povo como um todo, ele estava dizendo que era da mesma forma. Eles diziam fidelidade a Deus, prometiam estar com Deus, estava com Deus, daqui a pouquinho começavam adulterar, foi o termo usado por Deus, ou seja, se prostituir com outros deuses. E na nossa Bíblia, não é? Se você tem uma Bíblia em casa, dá uma olhadinha em Êxodo capítulo 20. Lá o primeiro mandamento já é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Se você na sua Bíblia não tem esse mandamento, procure uma Bíblia que tem esse mandamento, porque esse é o original, né, do que foi escrito ali na Bíblia Sagrada. Então fala sobre imagens de escultura. E a autora desse livro que nós acompanhamos, a leitura complementar, ela faz duas observações muito importantes que vão mais além, né? Ela faz a gente pensar o que seriam outros deuses diante de mim. Diz que o povo na época, né, do cativeiro assírio, que é o que nós vamos estudar nessa semana, o povo estava com um comportamento igualzinho do povo de Sodoma e Gomorra. Lembra as cidades que foram destruídas com fogo? Tamanha impiedade. Também os antediluvianos, a comparação é feita com as pessoas que ali na época de Noé eram cruéis, eram más também. Agora veja só, semana passada a gente estudou sobre pessoas cruéis, pessoas que eram homicidas lá em Nínive. Mas o que eu achei de comparativo em relação ao povo de Nínive e o próprio povo de Israel é interessante, gente. Diz que lá em Nínive, apesar de serem cruéis, homicidas, ladrões, todo tipo de corrupção havia na cidade, eles não estavam inteiramente deixados ao mal, ligados ao mal, diferente do povo de Israel. Diz o estudo desta semana que eles estavam inteiramente imersos no mal. Então a gente vai estudar um pouquinho, né, do comportamento contrário, diferente de Nínive também, que Jonas foi lá advertir e Deus queria mudar o coração tanto do mensageiro quanto dos que receberam a mensagem, né? Jonas precisava de uma lição, precisava mudar a vida, o comportamento, e Deus levou ele para ensinar. E já lá, aqui onde estavam as tribos de Israel, era totalmente oposto, né? Além dos mensageiros, dos sacerdotes, Deus dar uma reprovação por tipo de comportamento que eles tinham, que era vergonhoso, que era terrível, né? Usavam da religião para fazerem atrocidades. Também o povo era de coração duro, determinado para o mal. E como Deus ele é paciente, né? Como ele é misericordioso, quando eu analiso assim com mais profundidade o que é ter outros deuses diante de mim, isso aborrece muito a Deus, e ele dá esse exemplo, ter imagens de escultura. Deus não quer que a gente adore nenhuma criatura, somente ao Criador. Não devemos de forma nenhuma nos curvar a nada que seja criado. Lua, sol, estrelas, a Bíblia menciona, nada da natureza, nem seres humanos, nem estátuas, nada. Não devemos nos curvar a elas, diz Deus. E quem está falando é quem criou todas as coisas, não é? Por quê? Porque ao invés de a gente pensar que isso está aproximando do Criador, é uma armadilha, é o inverso, afasta do Criador. Você dá mais atenção à coisa criada do que ao Criador. E nisso ele não deixou intermediário. É direto a ele, os pensamentos, a oração, o coração. Então Deus adverte, qualquer coisa, inclusive para mim e para você, que seja, pode ser um objeto, pode ser um carro, pode ser, né, uma casa,
pode ser o dinheiro, qualquer coisa que tenha maior afeição do que a Deus. Você tem a sua afeição nisso, no objeto, ou até ser humano. Já pensou? Qualquer coisa que tem maior afeição sua nisso do que a Deus, isso pode se tornar um Deus. Então vale a nossa observação nessa semana, vamos analisar porque Deus se aborreceu tanto, né? Porque quando você tira a Deus em primeiro lugar, Ele como centro, Ele como único a ser adorado, é uma questão de adoração. Quando qualquer coisa substitui a Deus, o lugar de Deus, só prevalece o que tinha lá naquelas tribos da Síria, que tinha em Sodoma e Gomorra, que tinha na época de Noé. Prevalece a mentira, prevalece o adultério, o homicídio sobre homicídio, como está escrito em Oséias 4, versinhos 1 e 2. E era o que acontecia, tirou Deus do lugar onde ele deve estar, o coração humano vai endeusando o seu próprio eu, não é? E aí, eis o perigo, eis a desgraça instaurada. E Deus sempre querendo salvar. É impressionante a busca de Deus por nós, viu, gente? Hoje nós vamos orar, pedir para Deus que nos ajude a colocá-lo em primeiro lugar e não repetir os erros do povo de Israel. Eles endureceram o coração, passaram por atrocidades e ainda assim continuaram com o coração endurecido. É triste, né? Pessoas determinadas para o mal. Veja que o mesmo sol, diz o ditado, né, que amolece a cera, endurece o barro. O povo de Nínive, quando foi advertido do juízo de Deus que viria sobre a sua maldade, eles foram como a cera e o coração amoleceu. Já o povo de Israel foi como o barro e o coração endureceu. Vamos aprender um pouco de Deus para que o nosso coração seja como cera, né? E a gente se amoleça diante das advertências do nosso Deus. Vamos orar? Convido você, onde quer que for, se possível, feche os seus olhos, porque nós vamos conversar com o nosso Pai. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor nos criou. O Senhor deixou orientações de coisas que lhe chateiam, que aborrecem. Nós recebemos tantas dádivas das suas mãos e ainda temos a tendência errada de endeusar objetos, pessoas. Senhor, nos livra deste mal. Nos ajuda a agradecer-te sempre e colocar ao Senhor como centro das nossas afeições. Guarda o nosso coração para ti, perdoa os nossos pecados, conscientes e inconscientes. É o que nós te pedimos e pela sua graça rogamos e agradecemos pelo teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorecente de hoje, lembrando de dar o seu clique lá no nosso canal do YouTube para compartilhar do amor de Deus, viu? E não se esqueça que juntos somos adoradores, determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.